Olá, boa noite. Mais um Evangelho no Lar que nós estamos realizando pelo Centro Espírita Antônio de Pádua. Olá, tudo bom, Gianine? Boa noite. Como você está, minha amiga? Que bom você estar aqui. Tá bom o áudio, amiga? Tá me ouvindo bem? Eu gosto sempre de perguntar, porque às vezes a gente não sabe, né? Que bom, que bom. Daqui a pouquinho nós vamos iniciar o nosso evangelho. Que legal. Pegou sua aguinha? Ó, eu estava sentando e esquecendo da água já. Fui à cozinha e busquei a minha aguinha para ser energizada, né? Fluidificada pela espiritualidade. Sabrina está bem, tudo certinho. Milton, tudo tranquilo? Aí isso, vai buscar tua água. Olá, Márcia, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Seja bem-vinda. Eduardo, boa noite. Como você vai? A família, tudo bem? Boa noite, querido. Saudade. Que bom que todos estão bem, que está tudo certo. Mais um pouquinho, nós estaremos então iniciando o nosso Evangelho no Lar, o 15º dessa nossa proposta pelo Centro Espírita Antônio de Pádua, de fazer chegar, né, às famílias, aos lares, o Evangelho de Jesus, as boas vibrações que vêm do alto, por meio da tecnologia. Que coisa maravilhosa, não é? Minha família também vai bem, graças a Deus, Janine, todos bem, com saúde, todo mundo se cuidando bastante. Mas está tudo certo, tudo caminhando. Que bom. Já estamos aqui com o nosso Fonte Viva. Boa noite, sejam bem-vindos ao Evangelho no Lar do Centro Espírita Antônio de Pádua. Já com o nosso livrinho Fonte Viva na mão, fazermos depois a nossa leitura inicial. Quem está acompanhando o grupo de estudos, né, da FEB TV, do Jacobson Trovão, já está no 8º, viu, episódio. Essa semana já teve o 8º, na terça-feira. Fica sempre arquivado lá no YouTube da FEB TV. Vale a pena entrar e conferir o último estudo, maravilhoso estudo. Edivane, que bom. Olha, Leandra, todos muito bem-vindos. Mais ali, eu acho que alguns segundos e nós já iniciamos. Estás vendo? Que bom, Gianine. Eu estou amando, estou gostando muito. E aí você lê, né, os capítulos do Livro dos Médiuns e acompanha o estudo que está sendo realizado, né, com a coordenação do Jacobson. É o coordenador nacional, inclusive, da FEB. Boa noite, querida. Boa noite. Não é muito boa a recomendação, também eu recebi, né, de outra, a gente vai divulgando porque vale a pena, né? Olha só, 8 horas, os meus reloginhos, aqui, porque é plural, né, que eu tenho um monte de relógio. E a gente vai então se concentrar, todos pegaram uma aguinha, para a gente poder iniciar então com a leitura do Fonte Viva, de Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel. Vamos lá então? Vamos nos concentrar, pedir, né, à espiritualidade amiga e bondosa que nos auxilie a fazer a escolha aqui, aleatória, mas nunca sendo, né, sem ser aquela necessária para que a gente possa absorver o que é preciso no momento. Então vamos selecionar aqui. Olha, muito bom. Todos os temas são ótimos, né? Muito bem. Se tiverem com algum problema no áudio, é só falar, tá, gente? Mas eu acho que estão ouvindo bem, né? Vamos começar então. Abrimos no capítulo 50. Avancemos. Irmãos,
Quanto a mim, não julgo que haja alcançado a perfeição, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avanço para as que se encontram diante de mim. Está em Paulo falou. Filipenses, capítulo 3, versículo 13. Olhar para frente, né? Olhar para frente e pensar sempre no que eu tenho a alcançar. Na estrada cristã, somos defrontados sempre por grande número de irmãos que se aquietaram à sombra da improdutividade, declarando-se acidentados por desastres espirituais. É alguém que chora a perda de um parente querido, chamado à transformação do túmulo. É o trabalhador que se viu dilacerado pela incompreensão de um amigo. É o missionário que se imobilizou em face da calúnia. É alguém que lastima a deserção de um consórcio da boa luta. É o operário do bem que clama indefinidamente contra a fuga da companheira que lhe não percebeu a dedicação afetiva. É o idealista que espera uma fortuna material para dar início às realizações que lhe competem. É o cooperador que permanece na expectativa do emprego ricamente remunerado para consagrar-se às boas obras. É a mulher que se enrola no cipoal da queixa contra os familiares incompreensivos. É o colaborador que se escandaliza com os defeitos do próximo, congelando as possibilidades de servir. É alguém que deplora um erro cometido, menosprezando as bênçãos do tempo em remorso destrutivo. O passado, porém, se guarda as virtudes da experiência, nem sempre é o melhor condutor da vida para o futuro. É imprescindível exumar o coração de todos os envoltórios entorpecentes que, por vezes, nos amortalham a alma. A contrição, a saudade, a esperança e o escrúpulo são sagrados, mas não devem representar impedimento ao acesso de nosso espírito à esfera superior. Paulo de Tarso, que conhecera terríveis aspectos do combate humano na intimidade do próprio coração e que subiu às culminâncias do apostolado com o Cristo, nos oferece roteiro seguro ao aprimoramento. Entre aspas, esqueçamos todas as expressões inferiores do dia de ontem e avancemos para os dias iluminados que nos esperam. Eis a essência de seu aviso fraternal à comunidade de Filipos. Centralizemos nossas energias em Jesus e caminhemos para diante. Ninguém progride sem renovar-se. Olha que mensagem linda! Que mensagem linda! Já é dito, né, que quando a gente se entorpece pelo passado, com visão apenas no passado, não avançamos. E se mantemos a nossa visão apenas no futuro, ficamos por demais ansiosos e não conseguimos avançar da maneira apropriada. Ou não avançamos até mesmo. Então, o convite ali é feito para que nós observemos o passado, com gratidão pelas experiências vividas, pelo que nós já passamos, né? E aprendemos ou estamos tentando aprender. No entanto, não nos paralisemos no passado, esperando que algo de maior aconteça no presente ou no futuro, para daí sim agirmos, para daí sim darmos um passo. O Mestre aguarda, né? Nos aguarda para agora, para ontem. Constantemente precisamos estar avançando e, para isso, precisamos agir, ter a vontade e agir. Certo? Muito bem. Iniciamos então agora nosso Evangelho com a prece inicial, onde nós elevamos o nosso pensamento ao alto, respiramos profundamente, aproveitemos esse momento para poder também nos mantermos em sintonia com o alto, agradecendo a presença dessa espiritualidade amiga e bondosa que aqui se encontra, que vem a cada lar, a todos os lares aqui presentes,
e a todos os demais lares que nesse momento se reúnem também pelo Evangelho, pelas orações, pelos estudos, para que possam higienizar os lares, para que possam nos energizar, nos ministrar o passe tão necessário para a nossa saúde física, espiritual, emocional, agradecendo a eles a presença, pedindo a eles a fluidificação também das águas que nós colocamos nesse momento à mesa, que sejam o nosso remédio para o corpo físico e espiritual. Rogando também que esse Evangelho no lar possa chegar e abranger os lares vizinhos a que nós estamos, pensando nos nossos familiares, nossos amigos queridos, encarnados e desencarnados, para que todos recebam essa boa energia. Mas, sabedores que somos e que essa energia, então, do Evangelho no lar tem um propósito maior de estar conosco, no nosso lar, de estar amenizando as nossas dores, nos dando força e condições para seguir adiante, de maneira mais leve, mais fortalecida. Por isso, nesse momento, nós agradecemos a Deus, agradecemos a Jesus, nosso mestre e guia, aos mentores do Centro Espírita Antônio de Pádua, à espiritualidade, coordenadora desse trabalho no Centro Espírita Antônio de Pádua, rogando um bom estudo para nós, um bom momento de Evangelho no lar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação. Livrai-nos, Pai, de todos os males, hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, boa noite para quem chegou durante a nossa prece. Sejam todos muito bem-vindos. Mais um Evangelho no Lar, o 15º, e nós entramos hoje para o capítulo 4. Um beijo no coração de todos vocês, tá? Um abraço bem grande, fraternal. Vamos juntos, então, iniciar mais um capítulo. Pode ser? O áudio, tudo bem? Está em bom áudio? Estão ouvindo bem? Podemos dar continuidade? E ao passo que a gente vai fazendo a leitura, vocês já sabem, podem participar, participem à vontade, dando sugestões, né, colocando exemplos, questionamentos que a gente possa conversar, tá certo? Porque é assim que a gente constrói o nosso Evangelho. Muito bem. Capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Obrigadão, Thelma, obrigada, Eduardo, muito obrigada, gente. É bom esse retorno, porque às vezes ele pode estar um pouco baixo, né? E aí não é legal. Muito bem, nesse capítulo nós vamos falar sobre a ressurreição e reencarnação, a reencarnação fortalecendo os laços de família, enquanto que o princípio da existência única os desfaz. As instruções dos espíritos, limites da encarnação, necessidade da encarnação, e a encarnação é um castigo? Muito bem, iniciando o item primeiro. Obrigada, Cíntia. Bom, querida, que você está aqui. Vindo então Jesus para perto da cidade de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: O que dizem os homens a meu respeito? Quem eles acham que eu sou? E os discípulos responderam: Uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem ainda que é Jeremias, ou alguns dos profetas, Isaías, Ezequiel ou Daniel. Então, Jesus perguntou aos seus discípulos: E vocês? Quem acham que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, respondeu: O Senhor é o Cristo, Filho vivo de Deus. E Jesus disse: Bem-aventurado é você, Simão Pedro, filho de Jonas, porque não foi a carne, nem o sangue que lhe revelaram isso, mas sim meu Pai, que está nos céus. Mateus, capítulo 16, versículo 13 a 17. E Marcos, capítulo 8, versículos 27 a 29. Então, aqui
já inicia o nosso capítulo, dando abertura ao assunto da reencarnação. E também trazendo a questão do fortalecimento da visão espiritual para com a vida terrena, porque até então, se paramos para olhar apenas aquele ser como um ser meramente encarnado, não temos a visão ampla da sua magnitude, não temos a visão ampla do que o Pai nos reserva, até então dos mistérios que Ele estaria trazendo, esse nosso irmão Jesus, e tantos ensinamentos teria a nos passar. Vocês desejam fazer algum comentário sobre esse item primeiro? Alguma colocação? Ou ficou claro para vocês? Quando Jesus questionava a cada um deles, ele justamente buscava esse entendimento por parte dos seus discípulos e por parte de todos aqueles que acompanhavam a sua caminhada. Muito era discutido quem era esse Jesus que se dizia rei e não entendiam que rei era esse. Muitos buscavam o rei ainda da terra. E muitos buscavam entender como dizer que ele era João Batista, como dizer, né, que ele era um profeta. E aí então chega Simão Pedro e, entendendo o que o Pai gostaria de nos passar, diz: você é o Cristo, o Filho de Deus. Assim como todos nós somos, mas que temos muitas experiências. Temos muitas provas a passar e muitas experiências a vivenciar que nos ficam registrados. E a reencarnação nos traz essa beleza, nos traz essa facilidade de estar acumulando conhecimentos, habilidades, que levamos conosco em todas as demais existências, porque isso é do Espírito. Isso é do Espírito. Podemos seguir para o item 2? A notícia de tudo o que Jesus fazia chegou até Herodes, o tetrarca. E ele ficou perplexo, porque uns diziam: é João Batista que ressurgiu dos mortos. Outros diziam: é Elias que reapareceu. Outros diziam ainda: é um dos antigos profetas que ressuscitou. Herodes então disse: eu mandei degolar João Batista. Quem é este então de quem ouço falar semelhantes coisas? E procurava a ocasião para encontrar Jesus. Está em Marcos, capítulo 6, versículo 14 e 15. E Lucas, capítulo 9, versículos 7 a 9. Não há o entendimento aqui ainda de que homem é este que começa a mostrar provas de que há algo a mais do que simplesmente a matéria que se vê. E querendo entender, então, busca-se na história, busca-se no passado, quem poderia ser esse homem? Por intermédio das suas transfigurações, por intermédio do que ele apresentava para provar a existência do Espírito, da vida eterna espiritual e da reencarnação, entrando ali muito lentamente nessa questão, para que se iniciasse um conhecimento, para que essa revelação começasse a ser colocada a todos nós, começam a questionar: mas quem é então ele? E não há esse entendimento ainda. Capítulo 3, o item 3 desse capítulo 4. Após a transfiguração, os discípulos perguntaram a Jesus: por que os escribas dizem que Elias veio primeiro? E Jesus, esclarecendo, respondeu: é certo que Elias voltará e restabelecerá todas as coisas. Mas, na verdade, eu digo a vocês, Elias já voltou, reencarnado como João Batista. E os escribas não o reconheceram e fizeram com ele tudo quanto quiseram. É assim também que eu vou padecer em suas mãos. Os discípulos então compreenderam
que era de João Batista que Jesus estava falando, ou seja, João Batista era Elias reencarnado. Está em Mateus, capítulo 17, versículos 10 a 13. E Marcos, capítulo 9, versículos 10 a 12. E dessa forma, Jesus começa a colocar de maneira muito simplificada, muito facilitada para o entendimento da época, a reencarnação, para que pudesse iniciar um processo de entendimento, onde cada um pudesse começar a refletir a respeito sobre o entendimento da vida eterna, de que essa vida corpórea não é única, de que existe muito mais a ser estudado, a ser trabalhado, de que existem muitos mais mistérios que o Pai estava propondo. Então, dali começa um princípio do entendimento do que vem a ser a reencarnação e da importância da reencarnação. Luíde, oi querido, beijo meu filho, que bom vê-lo aqui. Então, dessa forma, o Cristo começa a iniciar, né, um entendimento a eles, a apresentar a eles a reencarnação. E aí vem depois a diferenciação da reencarnação para com a ressurreição. Aí começa o discernimento de cada processo, de cada situação. Podemos continuar, caso alguém queira contribuir, colocar ali algum comentário, participar de alguma forma, por favor, fiquem à vontade, tá bom? O Evangelho é nosso, não é? Ressurreição e reencarnação, capítulo 4. Desculpa, item 4 do capítulo 4. A reencarnação fazia parte dos dogmas judaicos, com o nome de ressurreição. Somente os saduceus, que pensavam que tudo acabava com a morte, não acreditavam na ressurreição. As ideias dos judeus sobre esse assunto e sobre vários outros ainda não eram muito claras. As noções sobre a alma e como ela se ligava ao corpo eram vagas e incompletas. Acreditavam que um homem que viveu poderia viver de novo, sem entender bem de que modo isso poderia acontecer. Chamavam de ressurreição, o que o Espiritismo mais apropriadamente chama de reencarnação. A ressurreição é o retorno à vida de um corpo que já está morto, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, uma vez que os elementos deste corpo já estão há muito tempo desintegrados na natureza. A reencarnação é o retorno do espírito à vida corporal, mas em outro corpo. Esse outro corpo, que é formado pelos pais atuais, nada tem em comum com o corpo anterior já desintegrado. A palavra ressurreição poderia ser aplicada a Lázaro, que entrou em estado de letargia, mas não a Elias nem aos profetas, pois estes já haviam desencarnado. Os judeus possuíam a crença de que João Batista era Elias, mas o corpo de João não podia ser o de Elias. João tinha sido visto desde criança e todos sabiam quem era seu pai e sua mãe. João Batista, nesse caso, poderia ser Elias reencarnado, mas não ressuscitado. Então, para que fique muito claro a diferença entre o entendimento da ressurreição e da reencarnação. A ressurreição, como é pensada, é algo que a ciência prova ser algo impossível. Quando o corpo físico perece, desgastado, seja pela idade, pela velhice, né? Seja por alguma situação onde é levado a desintegração, ele simplesmente deixa de existir. E o corpo espiritual, esse sim, né, o espírito, esse permanece vivo. E este, para poder experienciar outras possibilidades, para poder se melhorar, se burilar, progredir,
ele pode sim reencarnar. Então, o espírito reencarna, utiliza de um novo corpo, por intermédio de uma nova mãe, de um novo pai, né, que lhes são oportunizados, ele ganha um novo corpo. E nesse novo corpo, sim, ele tem uma vivência. Mas é um espírito único, é o mesmo espírito, que recebe, então, corpos diferentes em reencarnações diferentes. A ressurreição, né, ela não existe, porque ela é provada cientificamente que é impossível. Quando aqui fala em termos de Lázaro, né, que sofreu uma letargia e ficou dias, né, inclusive já o corpo exalando um forte cheiro como de putrefação, por essa letargia, aonde o corpo, né, cientificamente se observa que o corpo, ele baixa o batimento cardíaco, ação pulmonar, ele entra num estado de letargia tamanha que, imagina, para a época, né, onde os equipamentos médicos eram tão primitivos, né, não tinha como perceber, muitas vezes pela pulsação quase tão fraca, tão baixa, que não se percebe. Considera-se realmente aquele ser, aquele indivíduo morto, né? Mas ele não estava morto. No corpo físico dele ainda permanecia com energia vital, suficiente para dar condição àquele espírito de permanecer ligado a ele. Então, ele continuava vivo. Não conhecendo a situação da letargia, né, chamaram Jesus de modo muito apavorados, dizendo que ele já está há 3 dias. Né, lá, colocado, eles abriam, né, era uma pedra, havia um túnelzinho, um túnel onde aquela pedra, né, a pedra fechava e ele estava lá de maneira letárgica. E chamando Jesus, então, ele agiu. Eduardo, a matéria se deteriora e retorna a seu estado natural e o espírito imortal renasce em uma nova conjuntura física. Perfeito, Eduardo. Gratidão pela colaboração. Magnífica. É isso mesmo. Né? Em uma nova conjuntura física e, inclusive, de existência, podendo ser, né, estar em outro estado. Ele está em outro país, ele está, quiçá, até em outro mundo, dependendo da sua evolução. Né? Se for uma evolução X, quando ele estava permeando já, por exemplo, uma outra condição de progresso espiritual, pode ir para outro mundo. Mas se não for o caso, né, porque isso tudo é muito lento, é passinho muito lento, né, nós passamos a ter uma outra condição física. Então eu posso hoje estar hoje no estado feminino, eu posso vir no estado masculino, vir um homem, eu posso estar no mesmo meio, né, familiar, a que eu hoje me integro, porque muitas vezes acontece desta forma, mas eu não estar hoje na condição de mãe, né? Eu posso estar na condição do pai ou simplesmente um homem solteiro, não ter filhos, por livre-arbítrio ou por outras questões. Então é um outro contexto, inclusive, vivencial. Tudo isso conforme a minha necessidade. Para isso a reencarnação existe. É para a minha necessidade. Se eu necessito estar naquele contexto e naquela forma física, eu assim, né, assim acontece. Inclusive o corpo físico, ele vem conforme a necessidade do meu espírito e perispírito. Não é ao contrário, né? Não há uma adaptação do espírito e perispírito, né, para com o corpo físico, é ao contrário. O corpo físico, ele é concebido conforme a necessidade daquele espírito e perispírito. Então é dessa forma que funciona. Então entender tudo isso naquela época realmente era jogar pérolas aos porcos, não tinha essa abertura ainda. Somente a terceira revelação é que traria, né, mais informações com o querido Consolador, que viria então o Espiritismo mostrar, né, pelo Espírito de verdade, tudo que nós, né, o pouco que nós conhecemos hoje, mas o tudo que esse universo maravilhoso nos permite, pela bondade divina do Pai, né? Muito bem, um beijão a todos que entraram depois, né, ter iniciado, né? Então, o Billy está aqui se manifestando, ele participa do Evangelho, tá, pessoal? É o meu cachorro, acho que o Eduardo, lembra também dele, né, Eduardo?
E o Billy sempre participando dos evangelhos da gente, e tem horas que ele fica, né, meio cansado. Muito bem. Podemos continuar, temos mais alguns minutinhos para ler mais um parágrafozinho aqui, tá? E a respeito, né, de Jesus, quando foi chamado, então, a questão de Lázaro, e ele com todo o seu magnetismo, e sabendo do que estava acontecendo ali, e muito do que aconteceu foi para realmente, né, Jesus poder se apresentar no sentido de mostrar a vida eterna, né, dele mostrar a potencialidade que nós espíritos temos, já desde quando ele falou para os seus, né, discípulos, homens de pouca fé, quando não conseguiram fazer, né, o trabalho, digamos assim, de assistência ao irmãozinho necessitado, que estava ali, entre aspas, endemoniado, como eles diziam na época, né, com a questão do irmãozinho obsessor. Então, para isso Cristo veio nos mostrar sobre a vida eterna, sobre esse Pai misericordioso e amoroso que é Deus, né, modificando, né, um cenário que tínhamos necessário, quando foi trazida pela primeira revelação junto com Moisés, de tudo como era. Tudo tem o seu momento, o seu tempo, né? Oi, também a Denise. A ressurreição veio daí, essa ideia do Lázaro, então. Eles tinham, né, uma visão sobre a ressurreição, eles achavam, na verdade, eles não falaram da ressurreição, nós é que falamos aqui, né, que podemos entender que, no caso, nós hoje, pela análise que foi feita até de Kardec na época, os espíritos colocando, né, na questão do Evangelho, colocando o quê? Uma ideia que podemos ter sobre a ressurreição, que é algo que é impossível de acontecer, porque a ressurreição não existe. Não tem como o mesmo corpo físico morrer, né, e nascer de novo, e ressurgir dos mortos, digamos assim. Não tem como. Esse corpo, depois que deteriora, as células morrem, o corpo orgânico, né, se deteriora, não tem como ele voltar. Então, esse corpinho aqui da Mônica, esse aqui físico, né, a cada dia que envelhece mais, como todos nós, né, meus irmãos e irmãs, não tem como ele voltar depois, né, nem como ser criança, a Mônica, né, não sei o espírito da Mônica, mas em outro corpo. Então, quando Lázaro voltou, dá para se ter uma ideia de como seria uma ressurreição. Mas ele não morreu. Então, não houve ressurreição ali também. Porque Lázaro não morreu. Ele estava no estágio letárgico, né, que é uma situação, uma condição, digamos assim, orgânica, onde o organismo todo fica num estado tão lento, tão lento, tão lento, que parece que está morto. A pulsação é tão baixa, o batimento cardíaco é tão lento, que tu não consegue muitas vezes pegar a pulsação. E aquele ser não consegue se movimentar, porque ele está letárgico, né? Então, não houve ressurreição, poderia ser entendida dessa forma. Ele está morto e voltou. Para eles foi uma ressurreição na época, mas não, ele não estava morto. Tá certo? Estado de, é isso, cataléptico, letárgico. Há muito tempo atrás, né, meus irmãos, quantas histórias nós ouvimos sobre túmulos que eram abertos e o corpo estava virado de bruço. Os túmulos, né, dentro, os caixões estavam marcados pelas unhas. Por que isso? Porque a letargia, catalepsia e outras, né, situações aonde acontecia, hoje nós temos, por exemplo, a questão do, como é que é ali do sono, doença do sono não, sono, tem uma palavra, né, eu já tive isso com a situação de sono que tu quer acordar e não consegue, que é bem ruim, né, me surgiu agora o nome, mas a questão da letargia, da catalepsia ali, é que a pessoa aparentemente estava morta, porque imagina, muito tempo atrás, muitos anos atrás, centenas de anos atrás, né, ou chegava o médico, a pessoa lá parada, olhos fechados, não sentia respiração, porque era tão tênue que não era sentida. Pulsação, não sinto pulsação. A pessoa morreu. Não tinha aparelhos, hoje, como temos na ciência, né, na medicina, para entrar em ver detalhes daquele corpo, como está aquele corpo realmente. Onde aparelhos de pressão hoje pegam a pressão mínima possível, né? O estetoscópio percebe o batimento cardíaco fininho, pequenininho, lá o lento. Não havia isso. Então,
enterrava o indivíduo. Enterrava o indivíduo e daqui a pouco iriam, por algum motivo, ver ali como estava aquele corpo, seja por algum motivo que alguém falava algo, né, desconfiava de algo, e percebiam que o corpo que foi colocado de barriga para cima estava de bruço, ou estava de lado, né, ou que as unhas marcando ali o caixão para fugir daquele ambiente. Por quê? Porque o indivíduo voltou. Voltou do quê? Da morte? Não. Ele simplesmente, o organismo foi voltando ao batimento cardíaco normal, ele estava no estágio letárgico, cataléptico, né, assim por diante, e ele voltou. Né? Sabe quando a pressão da gente baixa muito e a gente começa a ficar mole, depois vai desmaiar e depois a gente volta? Voltou. Né? Hoje tem vários estudos de EQM, sim, experiências de quase morte, isso mesmo. Né? Então, era assim que acontecia. E hoje, com a graça de Deus, com a medicina já avançada, né, gente? Isso já não acontece, né? Graças a Deus, já passamos essa fase. E hoje, com o entendimento, então, de que a ressurreição é muito diferente da reencarnação e que a ressurreição é algo que a ciência já prova que é impossível de acontecer, né? A bênção da reencarnação, sim. A nossa vida espiritual, né? Nós somos espírito, então a nossa vida espiritual, ela acumula muitas experiências de reencarnações nossas, aonde ganhamos por uma nova família, novo pai, nova mãe, né? Um novo corpo, que nascemos pequenininhos, né? Nosso corpo espiritual, digamos assim, nosso espírito, no plano espiritual, ele vai sendo, ganhando a miniaturização, né? Ficamos pequenininhos, tamanho de uma sementezinha, e nós renascemos como uma semente, um óvulo, um espermatozoide, e ali naquela fecundação, o espírito começa a se ligar. O livro de André Luiz, né, explica muito bem tudo isso, de forma não entra tanto em detalhes, mas explica. Aquela série Nosso Lar é maravilhosa, né? Se não me engano, é dos Mensageiros, que fala sobre a reencarnação de Sigismundo. Quem lembrar se é o Mensageiros ou Libertação, é Mensageiros, né? Então ali ele coloca alguma coisa nesse sentido, explicando, tá? Quem não leu pode ler, a série do André Luiz é maravilhosa, dá muita noção e conhecimento, tem ali muita questão doutrinária, né? Pelo lado moral e também pela área da ciência do espiritismo, tá? Que vale a pena a gente conhecer, em forma de romance, de forma muito agradável a leitura, e a gente vai aprendendo muito. Estamos passando do nosso horário, a gente precisa, né, terminar, não vou nem conseguir ler o quinto, começamos no quinto na próxima semana. Eu entendo, óbvio, sim, né, os Mensageiros. Obrigada, Edu. E a gente só não gosta de passar muito do nosso compromisso do horário, porque entende que a espiritualidade também está presente e tem esse compromisso desse horário conosco, né, das 20 até as 20h30, 20h40 no máximo, que é o tempo que a gente utiliza para o Evangelho no Lar, porque não é um estudo mesmo, né, do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, mas ele se torna um estudo por conta, né, da nossa participação, de leitura e participando, tirando dúvidas e conhecendo, né, os itens desses capítulos maravilhosos que nos trazem tanto conhecimento. Maravilhoso estudo, né, Eduardo? Eu também, eu amo, nossa, eu amo, muito obrigada. E que bom tê-lo aqui, Eduardo, por favor, participe sempre. Nossa, você, né, venha contribuir muito, muito com o teu conhecimento. Muita saudade, viu, de você, sua família, né? Teu menino deve estar enorme, meu Deus do céu. Gente, então vamos encerrando. Na próxima semana nós estaremos no item 5 do capítulo 4. Quem quiser fazer já a leitura antecipada e poder participar conosco, né? Divulguem o Evangelho, por favor. São mais lares abençoados, né, com a luz, né, de Deus, com a luz de Jesus, nosso Senhor, nosso querido irmão maior, nosso guia, tá? Porque o nosso mundo precisa tanto de luz, gente. Então vamos disseminar, né, os evangelhos das casas espíritas. Há tantas casas aí também fazendo, então vamos divulgar para poder iluminar mais lares e corações, tá bom? Fazendo então o fechamento do nosso evangelho, nós queremos agradecer, né, Paulo também, queremos agradecer a todos os presentes, aos irmãozinhos também desencarnados que nos acompanham na nossa leitura, nos nossos comentários, que aproveitam a ouvir, a compreender, né?
Orientamos a eles a busca nas casas espíritas, já lembrando, né, das casas espíritas, da Antônio de Pádua, de tantas as outras queridas casas que com muita amorosidade acolhem esses irmãos, orientam, instruem e podem, né, conseguem dar a eles um caminho, uma luz, mostrando, né, um caminho, uma luz, para que eles possam ter serenidade e paz na sua jornada. Agradecemos pelas águas que foram fluidificadas pelos irmãos de luz, pela coordenação espiritual desse trabalho, né, que é o Evangelho no Lar, e desse momento tão gostoso, né, nosso aqui. Agradecemos e rogamos a Deus muito amparo a todas as famílias, a todos os lares que nesse momento se concentram no Evangelho, a todos os lares que em algum momento, necessitando tanto do amparo, né, fraternal do Mestre Jesus e do Pai querido, nosso Deus, eleva os seus pensamentos, que pedem o amparo, que a espiritualidade possa estar nesses lares, que a espiritualidade consiga, pela intuição, pelo sono, orientar os irmãos, acalmando seus corações. Naqueles lares também, onde Jesus ainda não teve a sua porta aberta, onde os irmãos ainda não conseguiram despertar para o amor, para a fraternidade, que a espiritualidade amiga e bondosa, que está sempre presente, consiga, Senhor, consiga agir de alguma forma nesses corações, acalentando-os, levando até eles palavras de conforto, de amorosidade, para que eles recebam a força do Pai, para que eles recebam o carinho do Mestre Jesus, para que eles possam cada vez mais se unir, cada vez mais provar do amor que é tão maravilhoso, do amor fraternal, para que todos nós possamos, como uma única família nesse nosso querido planeta Terra, auxiliar o planeta à sua regeneração, auxiliar os irmãos no seu progresso, para que nós possamos olhar para dentro de nós cada vez mais, fazendo autoanálise, percebendo aonde nós podemos melhorar, como nós podemos melhorar, e com humildade, ainda tão pequenininha, exercitada por cada um de nós, que nós possamos iniciar esse processo de reforma íntima e que nós possamos cada vez mais nos unirmos, como falou ali o querido Eduardo, corações unidos, né, em prol do mundo melhor, em prol do nosso mundo melhor também. Amamos a Deus sobre todas as coisas e amamos ao nosso próximo como a nós mesmos, né? Então, exercitemos isso a todos os momentos possíveis, tá bom, meus irmãos? Desejo uma ótima semana para vocês, um ótimo final de semana. Continuem, né, se cuidando, por favor, elevando seus pensamentos ao alto, pedindo, né, amparo e também auxiliando os irmãos da espiritualidade a ampararem. De que forma? Orando. Orando, gente. Imitam muitas energias de luz, de amor, a espiritualidade amiga, que trabalha incessantemente junto ao nosso planeta, junto a todos os lugares mais trevosos possíveis, junto a todos os lugares onde haja dor, sofrimento, onde haja calúnia, onde haja difamação, onde haja um poder ilimitado para o mal. Auxiliemos a espiritualidade com os nossos votos de brandura, de amor, de caridade, com os nossos votos de irmandade, com os nossos votos de empatia, para que tenhamos cada vez mais com os outros. Que nós cada vez mais possamos contribuir com a espiritualidade. Eles contam conosco, eles não dependem de nós, mas eles contam conosco também, tá bom? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos, Pai, hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não deixeis, Senhor, cairmos em tentação. Livrai-nos de todos os males, hoje e sempre. E que assim seja. Que Jesus nos acompanhe, que Deus nos abençoe e que nós possamos cada vez mais, né, abrir os nossos braços e acolher irmãos necessitados. Porque nós também somos, então, demos os nossos braços uns aos outros, à distância, nesse momento, né? Mas energeticamente e pelo pensamento nós podemos unir os nossos braços. E eles serão abraçados uns aos outros. Essa é a corrente mental que a gente pode fazer. E dessa forma estarmos dando também força a tantos necessitados hoje. Necessitados, né,
emocionalmente falando, psiquicamente, espiritualmente e até materialmente também. Né? Então, nesse final de ano, que a gente possa cada vez mais olhar para dentro de nós, mas também olhar para o irmão necessitado que está ao nosso lado. Às vezes tão perto, viu, gente? Dentro dos nossos próprios lares, né? Com a palavra de conforto, com paciência, com tolerância, com amorosidade, com delicadeza, tá bom? E mais uma vez eu digo, aproveitem os estudos, né, da mediunidade com Jacobson Trovão pela FEB TV, tá certo? Vale muito a pena. As palestras espíritas também, de todas as casas espíritas, eu falo aqui em nome do Antônio de Pádua, né? Um atendimento fraterno, temos também o passe virtual lá no YouTube, tá bom? Aproveite os estudos também. Então, ferramentas nós temos, pessoal. Façam boas leituras edificantes, boas músicas, tá certo? Assistam boas palestras e bola para frente. Fé, coragem sempre, né? Confiança no alto, mas temos que agir, não podemos cruzar os braços, né? Lembrem-se da mensagem número 50 do livrinho que nós começamos a ler, que foi o Fonte Viva, né? Tá certo? Um beijo para vocês, fiquem com Deus. Até a próxima semana. Tchau, tchau. Bom demais estar aqui com vocês, viu? Não há pena de ir embora. Sempre que chega essa hora eu fico triste. Fico com muita pena. O nosso evangelho não vai parar no final do ano, tá certo? E eu já vi pelas sextas-feiras que no dia 25 de dezembro, é uma sexta-feira, nós teremos evangelho no lar. Ai, que dia lindo para fazer evangelho, gente. Que data maravilhosa. Fiquei muito feliz. Tá bom? Beijo, beijo. Tchau, tchau, gente. Bom final de semana. Gratidão, gratidão a todos vocês. Eu que agradeço, gente. As boas energias de vocês. Tchau, tchau. Até mais. Beijo. Tchau, tchau, gente. Fiquem com Deus. Tchau. Lindo, né, Carol? Também. Amei. 25, imagina. Dia 25 de dezembro, 8 horas, estaremos fazendo evangelho. Olha que lindo. Nossa. Chegou a me vir uma imagem assim na mente, coisa mais linda. Meu Deus, que coisa boa. Ah, se todas as casas pudessem, né, nesse nosso planeta, nesse dia, parar e fazer uma oração. Meu Deus. Para o ser que considera, né, o ser de luz na sua vida, sabe? Então, porque o Espiritismo não quer impor, né, não impõe nada a ninguém, não é mesmo? Então, cada um com a sua fé. Mas levando essa fé e esse amor, né, para o mundo, como seria bom. Olha, entraríamos em 2021 com certeza com outra energia. Um beijo, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.